Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para apresentar o projeto Oficina de Elaborações de Projetos Culturais, Produção em Dança e Outras Artes. Foi uma oficina que eu fiz em 6 cidades da região metropolitana do Rio de Janeiro. Eu passei pelas cidades de Rio Bonito, Itaboraí, Niterói, São Gonçalo, Tanguá e Maricá. Ao longo do mês de abril, a gente foi fazendo essas oficinas presencialmente e agora estou fazendo ela numa versão online para ficar disponível aqui na internet, aberta, gratuita, para todo mundo ver. Esse projeto ele tem uma realização do governo federal, através do Ministério da Cultura, do governo do Estado do Rio de Janeiro, junto à Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc. Eu fui contemplado no edital Fluxos Fluminenses do ano passado para realizar esse ano. Então, basicamente é uma conversa. Eu vou aqui falar sobre as minhas experiências, né? Meu nome é Thiago Piquet, eu sou formado em produção cultural pela Universidade Federal Fluminense, na UF. Eu fiz meu mestrado em artes também lá na UF e acabei de concluir o meu doutorado em educação na UFRJ, né? E ao longo dessa trajetória toda que eu falei, eu também vim produzindo espetáculos de maneira independente ou muito também aliado a algumas outras empresas produtoras, parceiras, amigas minhas que trabalham comigo até hoje. Nas oficinas presenciais, elas estavam comigo aqui do meu lado, para a gente, né, junto com o público presente, a gente teve uma troca muito legal sobre a elaboração de projeto, mas hoje, nesse formato virtual, eu vou fazer essa aula sozinho, essa dinâmica vai ser um pouco sozinho, e vou deixar disponível meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma questão que queiram tirar depois, me mandem suas dúvidas, suas questões, e na medida do possível a gente vai conversando por lá também, tá bom? Então, assim, eu vou me sentir à vontade de estar fazendo essa conversa com vocês e vou passando alguns slides aqui para poder criar uma dinâmica legal nessa conversa. Então, o primeiro slide que eu vou trazer é uma frase que eu gosto de começar quando eu falo de assuntos sobre projetos culturais, né? Sobre a elaboração desses projetos culturais. É muito comum que as pessoas venham com uma ideia e já digam que seu projeto está pronto. Mas essa ideia ainda está no campo do desejo, está no campo de algo que ainda quer ser feito, né? Então, a gente precisa começar essa conversa diferenciando ideia de projeto. Já começa por aí. Então, para que a sua ideia se torne um projeto cultural, é necessário objetividade, estratégia nas ações, projeções realistas de despesa e organização de um cronograma coerente ao resultado final pretendido. Ou seja, eu tenho que pegar essa ideia e tenho que meio que ir fazendo perguntas para minha própria ideia, de maneira que eu consiga respondê-la e aí sim eu vou chegar no projeto. Vou dar exemplos para ficar mais claro isso, mais nítido para a gente poder seguir com a dinâmica. Pensem, por exemplo, numa festa de aniversário. Todo mundo já comemorou festa de aniversário. Então, assim, a minha ideia é comemorar o meu aniversário. A minha ideia é fazer uma festa num clube, numa boate, na minha casa, enfim. Eu estou no campo das ideias. Quando que isso vai se tornar projeto? A partir do momento que eu começar a perguntar qual vai ser o tema do meu aniversário. Eu vou ter bolo de aniversário? Para quantas pessoas? Vai ter bebida? Vai ter comida? Qual é a comida que eu vou oferecer? Quantas pessoas vão vir? As pessoas vão pagar para entrar? Vai ser gratuito? As pessoas vão trazer a bebida para minha festa? Vai ser um churrasco? Ah, fulana traz carne, ciclana traz bebida? Então, quando eu começo a fazer essas perguntas e eu mesmo vou respondendo, eu vou organizando essa minha festa de aniversário, aí eu vou tirando a ideia de fazer uma festa e transformando ela num projeto. Entende? Então é essa dinâmica de projeto que a gente precisa ter mais consolidada. É a partir dessa ideia desse formato de projeto que a gente vai trabalhar quando a gente for pensar nos editais públicos, né? Então, aqui, essa oficina, essa conversa é mais para a gente entender como que eu pego a minha ideia, transformo ela em projeto e consigo escrevê-la nos editais de fomento à cultura para poder conseguir alguma captação de recursos, né, verbas
públicas para poder fazer os meus projetos culturais. É sobre isso que a gente vai trabalhar aqui. Então, essa ideia que eu tinha da festa de aniversário, ela começa a receber um monte de perguntas para se transformar em projeto e eu mesmo tenho que saber responder essas perguntas que eu fiz para mim mesmo. Uma outra situação que eu gosto de trazer, um outro exemplo imagético, é quando a gente vai se mudar, né? Eu trago essas imagens porque isso é da convivência de todo mundo, né? Eu imagino que todo mundo já tenha passado por uma situação parecida, pelo menos. Eu quero mudar da minha casa. Eu vou escolher uma outra casa. Aonde vai ser essa casa? Qual o tamanho dessa casa? Se tem 2 quartos? Se a cozinha é aberta ou se a cozinha é fechada? Se vai ter ar-condicionado? Vai ter ventilador? Qual é a cor da sala? Vai ter tapete? Quais os móveis? É uma série de perguntas que a gente precisa responder para achar a nossa casa perfeita, que ela sai da ideia de quero me mudar, quero morar num outro lugar e passa para um projeto. O meu orçamento que eu tenho agora dá para morar na zona sul da cidade? Dá para morar numa área nobre? Ou não? Preciso ir para uma área mais periférica? Dá para eu botar uma piscina, uma banheira no meu banheiro? Não. Meu orçamento é menor, então já não vai ter banheira. Então, a partir também de quando a gente projeta isso da nossa realidade financeira, econômica, a mesma coisa para os projetos culturais, a gente molda o que a gente quer fazer com os nossos projetos, com as nossas ideias, com as nossas vontades, né? Então, é basicamente isso que a gente precisa ter, essa distinção que a gente precisa ter para poder começar a falar sobre elaboração de projetos culturais, tá bom? Então fiquem com essas ideias que vocês já sabem fazer projetos. Vocês já têm essa prática, né? Vocês têm a ideia de vocês e vocês já transformam essas ideias em projeto. Só basta agora entender como é que funciona a linguagem ou as táticas para poder inscrever nos editais. E é isso que a gente vai meio que conversar aqui agora. Então, feita essa distinção, ideia e projeto, a gente vai pensar mais nesses projetos, porque a gente precisa responder essas perguntas para nós mesmos. E daqui eu vou fazer uma dica. Tem 3 dicas para vocês. No slide 2, eu vou vir com essas 3 dicas. A primeira dica é organizar a documentação. Seja a sua documentação pessoa física, seja a sua documentação pessoa jurídica, empresa, que vai ser a proponente dos editais. O que é proponente, Tiago? Proponente é a empresa que entra como propositora do projeto, né? Ela que vai se inscrever, se cadastrar lá nos editais para poder propor o projeto que você vai fazer a inscrição. Então, ela é a proponente. Ela que vai ficar responsável por toda a gestão e execução do seu projeto, né? Quando passar lá no edital que você se inscrever. Então, é muito importante a gente começar pela documentação. Primeiríssima coisa, lê o edital que você quer concorrer. Veja se o seu projeto se adequa àquele edital, né? Se o edital tem lá os objetivos dele, o que ele quer, o que ele vai contemplar, você verifica se o seu projeto atende àquela demanda, àqueles objetivos do edital. Primeira parte, lê o edital. Segunda parte, vê a documentação obrigatória que você vai precisar cadastrar, que você vai precisar colocar nos anexos. Vê se a sua empresa, seu proponente ou você, pessoa física como proponente, tem essa documentação já disponível para poder colocar no sistema. Isso é muito importante, organizar uma pastinha bonitinha no seu computador, no seu celular, da maneira que você achar mais fácil de trabalhar, mantém essa documentação guardada e se prepara para poder cadastrar. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, quando você é contemplado, você tem pouco tempo para se mobilizar para poder regularizar essa documentação. E dependendo da situação, demora muito tempo ou precisa de uma coisa mais, precisa de dinheiro para poder, né, pagar uma certidão, pagar um contador ou fazer algum registro em cartório, enfim. É sempre bom se antecipar e verificar se essa documentação está regular, está em dia, você tem essa documentação toda certinha. Então dá essa conferida na documentação e deixa tudo bem organizado para a hora de se inscrever.
Segunda dica é: tentem, na medida do possível, não fazer nada sozinho, né? Eu sei que às vezes no nosso universo é muito eu, keep, né? É uma, uma coisa muito individualista em que uma pessoa só acaba fazendo tudo. E na hora de escrever um projeto, como às vezes demanda muitas coisas, é sempre bom ter alguém para te ajudar a fazer essa inscrição. Principalmente é muita coisa para ler, é muita coisa para escrever, então alguém pode estar ali te ajudando, nem que seja só numa revisão. Não precisa nem ser um super especialista na área, mas pode ser alguém que te ajude a preencher uma planilha, a fazer uma ficha de cadastro, porque precisa botar os dados pessoais das pessoas, né? Recolher um clipping ou uma, como é que chama? Um, o currículo das pessoas. E aí, se você tem a ajuda de alguém, essa pessoa vai organizando a documentação, vai organizando essas fichas, esses cadastros em paralelo e você vai fazendo a inscrição do seu projeto no corpo central, o esqueleto central, que a gente já vai abordar aqui. Então, a segunda dica, que eu acho muito importante, tentem não fazer tudo sozinho. Se puder fazer com mais duas pessoas, pelo menos eu acho que já te ajuda, já te alivia em certas questões, né? Pegar foto, pegar vídeo, juntar, reunir esse material de comprovação das suas ações, das suas atividades, é sempre uma tarefa que demanda tempo, e então é bom ter mais alguém com vocês. E a terceira dica para esse momento agora é atenção aos prazos. Por favor, prestem atenção aos prazos, leiam o edital e prestem atenção aos prazos, porque muitas das vezes eles são curtos, então você vai ter prazo para tudo. Prazo para inscrição, prazo para sair o resultado, aí tem um prazo para recurso, se caso você mandou uma certidão fora da validade, aí você tem um tempo de recurso para poder mandar a certidão com a validade corretamente. E esse tempo é curto, então tem que ficar atento aos resultados, a sair o resultado, a ver o prazo de entrega, a ver o prazo de execução do projeto, porque tem editais que te falam que você, a partir do dinheiro na conta, você tem 1 ano. Outros que a partir do dinheiro na conta, você tem 6 meses. Outros que a partir da publicação de aprovação, você tem 1 ano. Então, tudo tem que ficar muito atento para a gente não perder um prazo por bobeira e acabar sendo desclassificado ou desclassificada, né? Então, as três dicas que eu quero começar com vocês são essas: organizar a documentação, não fazer tudo sozinho e ter muita atenção aos prazos, tá? E a partir desse momento, então, eu vou entrar no terceiro slide, que é o corpo central da nossa proposta, do nosso projeto, né? Quando a gente pensa esse projeto, ele vai ter alguns temas, né? Quem aqui já participou de algum edital vai saber direto o que eu estou falando. Quem ainda não participou, quando você abre um edital, ele tem algumas caixas, tem umas caixas de mensagens, né? Caixa de textos. Isso se a gente for fazer por plataformas digitais, plataformas online. Como eu estou aqui trazendo uma referência forte, que é o Desenvolve Cultura, que é a plataforma de inscrição da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, o Desenvolve Cultura ele é uma plataforma online que a gente se cadastra e começa a fazer a inscrição toda por lá. E ali mesmo você tem o resultado, você tem uma conversa com a secretaria, tira dúvida por e-mail. Então a plataforma funciona, na minha opinião, maravilhosamente bem e ela tem respostas rápidas, né, quando a gente está no prazo de execução, no período de execução dos projetos. Então, é um pouco disso que eu estou trazendo. Como que aparece para a gente a inscrição na plataforma Desenvolve Cultura. Para começar, aparece assim, descrição da proposta ou apresentação. Normalmente vem o número de caracteres que a gente tem dentro de cada caixa de mensagens que vocês vão ver. Vai vir o tema apresentação, caixa de mensagem, quantos caracteres você tem. Para essa parte daqui, costuma ter mais ou menos de 2.500, tem editais que te mandam 5.000 caracteres, então você vai começar olhando. Aí lembra aquela dica da documentação? Também é importante isso. Façam uma simulação entrando nos editais e peguem esse esqueleto do projeto, né?
o quanto que eu tenho de caracteres, monta isso num outro documento, num Word normalmente que eu faço, salva isso fora da plataforma. Por quê? Porque se cair a luz, se cair a internet, se o sistema sair do ar, qualquer coisa, você não perde aquilo que você já preencheu. Então faça essa documentação antes. Preencha esse documento antes, no outro arquivo, né? Pega um Word e escreve lá, apresentação, 2.000 caracteres, e aí você escreve. Depois você só passa para a plataforma, que aí você vai ter esse material guardado com você para nenhuma intempérie te atrapalhar na hora da inscrição, tá? Então, Thiago, o que que vem nessa descrição da proposta? Desculpa. Eu costumo falar que essa apresentação, ela é como se fosse a sinopse de um livro ou a sinopse de um filme que tem, na época, os mais velhos vão me entender, que a gente ia na locadora, pegava uma fita VHS ou um DVD, a gente ia lá, tinha prateleira, você tirava um filme, olhava o filme, atrás da caixinha tinha escrito a sinopse do filme. E você olhava ali e você falava assim, ah não, esse eu não gosto. Pegava uma outra sinopse. Olha, esse daqui nada a ver comigo. E você guarda. Essa sinopse do filme, ela tem muito a ver com essa parte da apresentação, esse resumo, essa descrição da proposta que a gente está começando. Se o avaliador que está ali começando a ver o seu projeto, se ele de cara ele já não gostar ou já não for interessante o que está ali proposto, ele já vai ver todo o projeto com outro olhar. Então, essa apresentação ela tem que ser um chamariz muito forte. Uma apresentação é o primeiro contato com o seu projeto, né? Então, eu costumo falar isso também. A primeira impressão é a que fica. Então, ela tem que ser uma impressão que provoque, que desperte vontade do avaliador olhar o seu projeto com os olhos melhores, né? Assim, com vontade de ver e falar, nossa, bem interessante. Por causa dessa mesma situação. Você vai na livraria, você pega um livro, lê a sinopse de um livro, se aquilo não te interessar, você devolve ele para a prateleira. Ou mesmo que você folheie, você já não vai folhear com tantos interesses, né? Então essa sinopse, essa apresentação da proposta, ela é muito importante. Só que diferente do filme e do livro, aqui a gente tem que contar tudo o que vai acontecer, até o final, inclusive o final, né? O livro e o filme fazem um suspense em relação a isso, mas a gente não. A gente vai apresentar do início ao fim. O que que é o seu projeto, quem está à frente do seu projeto, se é a sua empresa, se é um profissional, né? Sei lá, eu trabalho muito com o campo da dança. Então, se é um coreógrafo, se é um diretor artístico renomado, se é uma companhia, um coletivo de dança que seja mais conhecido. Então, quem é essa pessoa que está à frente do seu projeto? Qual é a quantidade de vezes que você vai apresentar? É uma temporada de 6 meses? É uma apresentação? É um final de semana, sexta, sábado e domingo? Então, assim, qual é a, a quantidade de vezes que o seu projeto vai acontecer? Quando e aonde ele vai ser executado, né? Dentro de um teatro, é na praça pública, é dentro de uma galeria, aonde vai ser? Então, é importante tudo estar isso descrito ali. É, e por quanto tempo vai ser a realização, né? Então, assim, vai ser um projeto que vai acontecer durante um mês, mas com 4 apresentações. Então, assim, eu vou ter um projeto que tem uma realização grande, ele vai ter um mês de realização, mas ele vai ter 4 apresentações, uma por cada semana. Então, eu vou detalhando essas questões e já faço uma apresentação com esse número de caracteres que eu tenho, entregando para a pessoa que vai ler ali, ó, pum, é isso que eu vou fazer. Seja um espetáculo de dança, de circo, de teatro, de música, de audiovisual, qual é o seu projeto, né? Então, ali você vai se apresentar de alguma forma, como proponente ou como, né, artista principal, ou vai dar o nome das pessoas, ou vai apresentar, ou não, e vai apresentar o seu projeto como um todo, tá? Então, nessa parte da apresentação e descrição da proposta, é onde você vai capturar ali o leitor ou a leitora, o avaliador ou a avaliadora, tá bom? Então, dediquem para fazer uma coisa resumida, sem dar muita informação, porque nem sempre tem muitos caracteres, mas peguem as informações principais e já coloquem ali. O que eu costumo também dizer é o seguinte: quem está lendo, né, o avaliador ou avaliadora, os pareceristas, eles
talvez eles nem conheçam você ou o grupo, ou a companhia, ou o espaço que você está propondo fazer a apresentação. Então também é importante, de alguma forma, você dar uma, uma gota de informação a mais do que simplesmente botar lá Thiago Piquet vai fazer um espetáculo de dança no Teatro Municipal de Niterói, por exemplo. Pode ser que o parecerista não saiba quem sou eu, não saiba onde é Niterói, sequer saiba onde é o Teatro Municipal de Niterói. Porque se for um avaliador de outro estado, ele pode nem conhecer isso. Então, assim, fale um pouco a mais, né? Porque senão a gente também gasta muitos caracteres. Mas fala, Thiago Piquet, produtor com 10 anos, com mais de 10 anos de carreira, o Teatro Municipal, um centro cultural renomado da cidade de Niterói, que fica na metrópole do estado do Rio de Janeiro, na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Então, assim, dá umas informações não muito grandes para também não gastar muitos caracteres, mas dá um pouco a mais de informação para a pessoa não precisar ir, por exemplo, no Google para ver o que que é, do que você está falando, de onde você está falando, entendeu? Então é importante que a pessoa, dali, ela já saiba, já entenda, já seja, pum, direta a informação do que vai acontecer. E ela fala, opa, gostei, vamos ver como que isso vai se desenrolar daqui para frente. Beleza? Então, assim, primeira parte, apresentação. Uma segunda parte, que é não necessariamente nessa ordem, mas uma outra parte que eu quero trazer para vocês, é importante a gente definir nosso público-alvo. E nesse público-alvo não significa que eu vou limitar a minha apresentação ou o meu projeto para um determinado público. Não é sobre isso. O público-alvo é para quem de fato me interessa que veja, ou que assista, ou que eu vá produzir o meu espetáculo ou o meu projeto como um todo para esse público, tá? Pode ser classificação livre, pode vir todo mundo, seja interessante para todas as pessoas. Porém, o meu público-alvo ele é mais determinado. Uma distinção clara: um espetáculo que é para o público infantil não é igual ao espetáculo que é para o público adulto. Então, o meu público-alvo, já aí de cara eu já posso distinguir. Eu quero que o meu público seja criança, infantil. É um espetáculo, é um projeto, é uma realização para criança. Então, esse é o meu público-alvo, né? Ou não é infantil, ele não tem nada de infantil, ele é adulto. Então, eu vou falar que o meu público-alvo, ele é um público-alvo para maiores de 18, para maiores de 16, de 14, de 12. Qual é o meu público-alvo? É mulheres? É pessoas pretas? É pessoas com deficiência? Qual é o meu público-alvo? Né? Então, eu posso classificar esse público-alvo e não significa limitar ou restringir a atividade para esse público. Tá? Que isso fique bem claro, assim, eu tenho um direcionamento para esse projeto, mas ele não restringe as pessoas acessarem ao projeto. O que é importante isso para a gente pensar? Por exemplo, algumas instituições, algumas empresas privadas, elas têm o seu público-alvo, né? Um público de venda para elas. Então, se o seu público-alvo é o mesmo público-alvo que aquela empresa está querendo patrocinar, ela vai falar, esse projeto se adequa aos objetivos da empresa porque ela dialoga com o mesmo público-alvo da empresa. Então, se a empresa quer investir, quer que o público-alvo dela seja o público infantil, ela vai procurar projetos para patrocinar que tenham o mesmo formato, que tenham o mesmo público-alvo. Entende? Então é um pouco disso que a gente precisa entender para que serve esse público-alvo. E ali você vai dizer se é para pessoal de educação, se é para o pessoal de cultura, se é para a camada mais pobre da sociedade, se não, se é para pessoal com mais condições financeiras, se é para a área da região sul, da periferia, enfim. Você vai definir ali, vai botar dentro desse público-alvo qual é o tipo de público que você quer atingir, que você gostaria que fosse ao seu projeto, a assistir ao seu espetáculo, enfim, a sua ação artística cultural, tá? Então, nesse ponto a gente vai trabalhar. Às, às vezes vem uma caixa de texto específica
para público-alvo, às vezes não vem e a gente pode inserir na apresentação. Por isso que eu trouxe elas próximas, porque tem vezes que é distinto, que é separado. Quando não for separado, a gente pode englobar ali tudo na apresentação, ok? No próximo slide, eu vou fazer o seguinte, eu fiz uma inversão aqui, só para uma questão de diagramação, mas na ordem normalmente que vem de inscrição na plataforma é apresentação e objetivos. Então eu vou começar aqui pelos objetivos. Os objetivos, eles se diferenciam em dois objetivos, tá? Objetivos gerais e objetivos específicos. É muito comum, é mais costumeiro se ver a apresentação, a escrita dos objetivos sempre em tópicos e começando com verbos no infinitivo. Fazer, dançar, realizar, produzir, executar, concluir, difundir, disseminar, espalhar, enfim. Comecem com os verbos assim que vocês já vão dizer quais são os seus objetivos. Tem gente que começa falando, os meus objetivos são... Pá, pá, pá. Eu acho que aí é uma opinião muito pessoal, tá? Mas eu acho que perde até número de caracteres você falando, o meu objetivo é, ou o objetivo desse projeto é... Tananana. Eu acho que a gente já pode ir direto com os verbos ali e dizer quais são as ações que você vai fazer, tá bom? E o que diferencia os gerais dos específicos? Os objetivos gerais, eles têm um quê de subjetividade, vamos botar assim. Eles têm uma característica mais ampla e por isso eles são gerais, né? Porque ele vem nessa ideia de uma coisa mais genérica, um objetivo mais genérico. Ou seja, o meu projeto pode ter um objetivo que outros projetos também tenham. Entendeu? Então, assim, é um objetivo amplo, é um objetivo que tem um quezinho de subjetividade. Vou dar um exemplo. Para essa oficina que eu estou fazendo, né? É uma oficina que o objetivo é capacitar profissionais, fazedores e fazedoras de cultura. É um objetivo amplo, é um objetivo geral, é um objetivo que fica aberto, que outras pessoas também podem usar, entendeu? Agora, quando eu falo que o meu objetivo ele é oferecer uma oficina de elaboração de projetos culturais nas cidades de durante tanto tempo, passando por tais cidades e chegando a oferecer tantas aulas durante tantas horas, eu começo a traçar números, metas e definir quantitativo, eu começo a falar de um projeto, de um objetivo específico. Entende a diferença? Então eu poderia falar aqui, os objetivos gerais são capacitar fazedores e fazedoras de cultura, contribuir para um entendimento melhor da inscrição de projetos nos editais de fomento, ampliar o acesso dos fazedores e fazedoras de cultura ao conhecimento da elaboração de projetos. Amplo, subjetivo, né? Agora, como que eu vou fazer isso? Aí eu vou lá e vou definir. Oferecer 2 aulas em cada cidade. As aulas terão 3 horas de duração, vão acontecer de forma presencial nas cidades X, Y, Z, durante o mês de abril de 2026, foi quando eu concluí essa circulação, entende? Então, eu começo a traçar ali, nos objetivos específicos, eu começo a fazer um checklist das metas que eu vou alcançar. E é muito importante fazer esse checklist e observar esse checklist, porque é através dos objetivos que a secretaria, no caso a secretaria estadual aqui, a secretaria vai me cobrar na prestação de contas. Então, quando eu começo a definir quais são as minhas metas ali, ela vai me perguntar no final do processo se eu alcancei todas as metas. Então, eu falei que eu vou fazer 6 cidades. Eu fiz as 6 cidades? Fiz. 2 aulas em cada cidade, cada aula com 3 horas. Eu fiz isso? Fiz. Reunir um quantitativo de 20 a 30 pessoas por cada aula. Fez isso? E aí você vai lá, com lista de presença, e né, aí vão ter outras coisas para você confirmar que fez. Mas, no entanto, aqui agora a gente está só planejando. Então, voltando ao exemplo lá
que eu comecei a falar da ideia que virou projeto, da nossa festa de aniversário, né? É como se eu falasse, se eu começasse a planejar para mim mesmo, falando, olha, qual vai ser o tema? O tema vai ser Batman. Qual vai ser o bolo? Um bolo de chocolate com cobertura, um bolo de baunilha com cobertura de chocolate. Para quantas pessoas? Para 30 pessoas. Aí a pessoa vai chegar lá e vai olhar, ué, mas você falou para mim que você ia fazer um bolo para 30 pessoas, esse bolo daqui não é para 30 pessoas. É como se fosse isso, entendeu? A pessoa vai chegar na sua festa, o que você prometeu, você tem que estar lá e apresentar e fazer. Ah, você falou que ia ter bebida liberada. Ué, mas cheguei lá, eu tive que pagar minha bebida. Tem alguma coisa errada. Então, quais são as suas metas? É aqui nos objetivos específicos que a gente vai falar. Quais são as minhas metas? O que eu vou cumprir? Porque a pessoa que vai lá verificar, né, se você realizou, ela vai ter que chegar lá e ver o que você falou. Tem que acontecer da maneira como você escreveu lá nos objetivos específicos. Então, deem muita atenção aos objetivos específicos. Eu costumo sempre, mas é uma questão muito particular, eu costumo começar os meus projetos olhando os objetivos específicos. Eu vou nomeando o que eu quero fazer, vou ali alinhando as minhas estratégias, minhas metas, o que eu vou alcançar. Aí, a partir dali que eu começo a desenvolver o resto do projeto. Porque ali eu já sei que eu vou ser cobrado na prestação de contas a partir daquilo dali. Então, eu prometo coisas que eu saiba que eu consigo concluir depois, para poder prestar conta direitinho sobre isso. Tá? Então, façam essas listagens, observem isso nos objetivos, essa distinção. Tem editais que separa, tem editais que não separa, só te dá objetivo. Tem editais que te pedem essa distinção, objetivos gerais e específicos, por isso que eu estou trazendo eles aqui para vocês conhecerem e entenderem qual é a diferença entre um e outro, tá bom? Então, objetivo geral fica nesse lugar mais amplo, com um pouquinho de subjetividade. Objetivos específicos são metas, são coisas quantitativas, pensar nesse checklist de questões que você vai conseguir comprovar que você realizou numericamente, número de pessoas que você quer atingir, estimativa de público, quantidade de apresentações, quantidade de pessoas contratadas, datas a serem realizadas, locais de realização. Então, tudo isso que você puder informar, dentro do número de caracteres, lembrando sempre que tem esse limitador, a gente vai procurar fazer nesse campo. Beleza? Então, completando uma tríade, que eu vou considerar essa tríade de importância, a gente tem a apresentação, objetivos e, próximo tópico, justificativa. A justificativa é onde a gente normalmente tem mais caracteres, mais espaço para poder defender o nosso projeto. Tá? Então, normalmente, se lá na apresentação tinha 2.500 caracteres, aqui vai ter 5.000. Ou se lá tinha 5.000, aqui na justificativa vai ter 8.000. Então, eu falo que é onde a gente vai vender o nosso peixe. É ali que, de fato, a pessoa que já foi capturada pela apresentação, já achou legal, leu seus objetivos, falou, pô, bons objetivos, fáceis de cumprir, legal. Agora ela vai olhar na justificativa o quê? Qual é a relevância do seu projeto? Qual é o impacto cultural, né, que o seu projeto vai causar naquela localidade ou para a própria realização do seu projeto? Então é ali que você vai alargar um pouco, vai esgarçar um pouco as informações também, porque tem mais espaço, tem mais caracteres. Então, se lá no início eu falei, Thiago Piquet, produtor com mais de 10 anos de trabalho, aqui eu vou dizer um pouco mais sobre o meu trabalho, sobre o que eu já fiz, não muito, porque vai ter uma próxima etapa lá na frente, que é a apresentação de currículo. Então também não preciso dar o meu currículo inteiro aqui na justificativa, mas falar um pouco mais de quem é esse profissional, da competência do profissional, da competência da empresa que está sendo a proponente, dessa ficha técnica que você está compondo, quem são esses artistas com quem você está trabalhando. Então, na justificativa, é esse porquê que você quer realizar o seu projeto, né? O que te deu vontade de fazer, né? E qual é a relevância dele para aquela pessoa, para aquela localidade, para aquele lugar onde o seu projeto vai ser realizado. Então, a justificativa é esse porquê. Qual é o seu diferencial? Qual é eh, a sua relevância, a sua importância dentro desse cenário cultural, artístico que você está se propondo a fazer.
Então, a justificativa, ela vai, ela vai ganhar um corpo do seu projeto, né? Ela vai ser a sua espinha dorsal ali, ela vai ser a, a sua coluna vertebral que vai sustentar tudo que você falou que você ia fazer. É ali que você vai definir, vai fechar a importância do seu projeto, ampliando também esses objetivos que você traçou. Então, para mim, os três tópicos mais importantes são esses, que é apresentação, objetivo e justificativa, tá? Então, dali você já estrutura muito bem o seu projeto, consegue defendê-lo, consegue traçar suas metas e seguir para as outras questões que vão aparecer ao longo da escrita dos editais. No próximo slide, a gente vai ter duas questões. A primeira questão é a equipe técnica desse projeto, né? Qual é a ficha técnica desse projeto? E ali aqui sim você vai precisar destrinchar um pouco mais o currículo de cada pessoa. Ali você vai dar nome, a função e uma mini bio que a gente chama, que é um currículo resumido dos profissionais que vão trabalhar com você. Então, só aqui também já é importante você lembrar daquela segunda dica que eu dei de não fazer tudo sozinho. Não é legal você ter uma ficha técnica vazia, esvaziada, com 2, 3 profissionais. Tudo bem que depende muito do projeto que você for realizar. Mas é legal a gente ver que está sendo trabalhado com o coletivo, né? Tem uma equipe de fato em volta, e cada um com a sua função, cada profissional atuando dentro da sua área com uma expertise, com um currículo renomado, né? Com atividades que já tenham feito. Então eu vou ter, no caso, de novo, a minha atuação maior é no campo da dança. Então eu vou ter um diretor artístico, eu vou ter um coreógrafo ou coreógrafa, eu vou ter o elenco, né, bailarinos e bailarinas, eu vou ter uma produção, eu vou ter uma direção de comunicação, eu vou ter assessoria de imprensa, eu vou ter um assistente de produção, eu vou ter, enfim, iluminador, cenógrafo, figurinista, tem toda uma equipe que eu posso compor para poder realizar a montagem de um espetáculo de dança. E é legal eu mostrar que essa equipe competente, profissional, que já atua há muito tempo, está querendo produzir esse evento. Ah, Thiago, mas a gente não está nesse lugar de compor essa equipe toda tão profissional. Tudo bem, mas assim, mostra quem são as pessoas que estão trabalhando com você, né? São amigos e amigas que se juntaram num coletivo e a gente está começando, está iniciando agora se iniciando, se lançando no mercado de trabalho. Tudo bem, mostra ali com quem vocês fizeram aula, né? Aonde, qual formação, que tipo, estilo de dança, ou de teatro, ou de artes visuais, ou de música, de circo. Qual é o seu estilo? Vocês podem já mostrar aqui na ficha técnica, porque aí a gente vê uma coerência dessa equipe que está trabalhando ali juntos e juntas para poder propor esse projeto dentro de um edital de fomento à cultura. Então a ficha técnica ela vai servir para isso, assim, para ver quem são esses profissionais, como que eles trabalham e se tem uma coerência, uma linguagem ali, uma parceria entre as pessoas que estão trabalhando, né, nessa ficha técnica. E aí, de novo, voltando lá na primeira dica, na dica da documentação, para a ficha técnica é importante, dependendo do edital, que tenha RG, CPF, tenha esse mini currículo das pessoas que vão trabalhar com você. Então, lá no início, já é bom ter essa documentação organizada. E a segunda dica, que era não fazer tudo sozinho, sempre legal ter alguém para poder ficar fazendo essa listagem também com você, entendeu? Então, olha a quantidade de coisas que tem que fazer. Então, é sempre importante ter alguém para te ajudar na escrita dessa elaboração desses projetos, tá bom? É, essa mini bio, esse mini currículo, normalmente eles pedem 1.000 caracteres, que dá umas 5 linhas, dependendo, assim, 6 linhas, 7 linhas no máximo, tá? São 1.000 caracteres. Então, também não tenta fazer, não pede o currículo da pessoa e a pessoa te manda um PDF inteiro de currículo.
5, 6 folhas de currículo, ou às vezes uma folha inteira. Já pede para a pessoa que você for convidar para participar do seu projeto, já pede para ela mesma montar essa mini bio, porque ela vai saber o que que é mais relevante na trajetória artística ou profissional da pessoa, né? Então ela mesma manda para você o que que estudou, aonde estudou. É importante vir as instituições, né? Se tiver essa questão, porque muitas das vezes as pessoas falam assim, ah, formado em jornalismo. Mas formada por qual instituição, né? Em que ano que se formou? Ah, estudei teatro desde os 10 anos. Mas eu não sei quantos anos você tem agora e estudou teatro aonde? Com quem? Com qual professor? Ah, participei do espetáculo, sei lá, da Chapeuzinho Vermelho. Mas participou do espetáculo com direção de quem? Em qual teatro que se apresentou? Que ano que foi isso? Então, mesmo nessa ficha técnica, também é importante ter algumas informações que deem uma sustentação, né, mais interessante para a apresentação desse currículo. Porque senão ficam informações, só informação pela informação. Então, assim, fala de onde você se formou, aonde que você estudou, com quem você estudou, em que ano que foi aquilo, para que a pessoa que esteja avaliando, ela olhe e fale assim, ah, ok, entendi, a trajetória profissional dessa pessoa é essa formação. Beleza. E pode ter isso também. A pessoa se formou em 1950 e aí ficou 30, sei lá, 10 anos sem fazer nada e voltou à próxima atuação dela em 1995. Então a gente vai ver lá ali dentro do currículo também se a pessoa ela continua trabalhando ou se ela trabalhou, parou, voltou, está trabalhando, tem muito tempo que não faz nada. Então é importante ter essas datas também para poder localizar o parecerista na avaliação eh, dessa ficha técnica, dessa equipe que compõe o seu projeto, tá? E aí a gente vai passar por um tema que tem sido muito pertinente hoje em dia, que são as afirmações, as ações afirmativas. A ação afirmativa do seu projeto é sobre a pergunta que é como o seu projeto dá protagonismo às minorias ou como o seu projeto fortalece o discurso político-social, principalmente dessa camada da sociedade que é considerada como minoria. E aí a gente está falando de mulheres, a gente está falando da comunidade LGBTQIAPN+, a gente está falando de pessoas com deficiência, a gente está falando dessas pessoas, né? Como que o seu projeto, de alguma forma, fortalece esses discursos sociais ou como que o seu projeto dá protagonismo a essas pessoas. Como que essas pessoas estão sendo inseridas ou não dentro do seu projeto. Você está contratando essas pessoas? Ou você está fazendo um projeto de que ajude, de que contemple, que esses discursos cheguem a mais e mais pessoas? Vocês estão preocupados ou preocupadas com essas questões? Isso é que vai estar inserido quando te perguntarem sobre ações afirmativas, tá? Então você vai falar que você tem na equipe pessoas pretas, mulheres, em locais de liderança, membros da comunidade LGBTQIAPN+. Essas pessoas trabalham com você, essas pessoas elas participam como público, elas estão inseridas no contexto do seu projeto. Então é importante falar eh, como que o seu projeto, de alguma forma, está olhando para essas pessoas, tá? Então, eu coloco aqui do lado da ficha técnica, de certa forma provocativa, para que a gente pense sempre em contratar pessoas que estão nessa camada chamada minoria, mas que, se for ver numericamente, é bem maior, né? Não é nada de minoria. Então, precisa se preocupar e ver e ter esse olhar para as ações afirmativas do seu projeto. E aí a gente entra num assunto que eu chamaria de um grande guarda-chuva, né? A gente vive numa democracia, então a gente tem que pensar em projetos democráticos. A gente está falando de editais públicos, de dinheiro público. Então, como que o seu projeto ele alcança o maior número de pessoas possível? Então eu chamo de guarda-chuva porque a democratização vai ser o nosso assunto central. Mas da democratização vai vir as ações afirmativas, que eu falei agora há pouco, e o próximo tópico que vai ser acessibilidade, tá? Mas eu vou
primeiro ficar com a democratização. Democratizar é levar para o maior número de pessoas possível. Então, como que o seu projeto ele chega ao maior número de pessoas possível? Vou dar esse exemplo que eu estou fazendo aqui nesse exato momento. O meu projeto ele foi presencial e ele aconteceu nas 6 cidades da região metropolitana do Rio de Janeiro, né? Ele foi limitado nessas pessoas. Ele ficou restrito às pessoas que foram lá na oficina presencial. Como que eu vou democratizar, então, essa oficina? Fazendo essa conversa com vocês de maneira online. Eu consigo fazer de modo online uma oficina muito parecida, porque eu tenho a mesma apresentação de slides, sou eu aqui falando, conversando com vocês, basicamente dando as mesmas dicas, mas eu divulgo na internet e eu amplio o acesso, eu democratizo o acesso para essa informação desse projeto, dessa oficina. Então, isso é uma medida de democratização. No momento que eu fiz, todas as aulas foram gratuitas, eu amplio a democratização do processo, do projeto, porque eu permito que qualquer pessoa possa assistir às aulas por elas serem gratuitas, eu não tenho essa distinção de classe social, por exemplo. Então, como a gente pode pensar os nossos projetos de maneira democrática, de maneira a ampliar, a fazer com que mais pessoas consigam acessar o meu projeto? Eu estou pensando no espaço que eu vou realizar, se o espaço ele é fácil chegar nesse lugar. Eu tenho como chegar de ônibus, de carro, de metrô, a pé, de bicicleta. Então, se o lugar onde eu vou apresentar o meu projeto, ele é de fácil mobilização das pessoas, né, de fácil circulação, das pessoas conseguem chegar, eu tenho uma medida de democratização, que as pessoas conseguem ir até lá. Gratuidade, outra medida de democratização. Fazer formação de plateia, eu consigo conversar com as instituições que trabalham com ações sociais, artísticas sociais, eu convido essas pessoas e trago elas para o meu projeto por um valor mais barato, ou mesmo se for ações já for gratuita, melhor ainda. Eu consigo trazer, eu consigo pagar um transporte para essas pessoas, porque muitas das vezes as instituições não vêm porque não tem sequer um transporte, ou não tem condições de pagar um transporte para todo mundo. Então, são essas medidas que a gente precisa pensar quando a gente vai falar de democratização. Quais são as medidas de democratização que eu estou fazendo, ou que o meu projeto se propõe a fazer, para que mais e mais pessoas consigam alcançar e chegar até o local de realização ou até o evento que eu estou querendo propor. Beleza? Então, a democratização vai ser esse lugar de mais e mais pessoas acessarem o meu projeto. Quando a gente fala de acessibilidade, aí a palavra muitas das vezes confunde, porque as pessoas pensam de democratizar o acesso e acessibilidade. Ela é muito próxima, é muito parecida, por isso eu chamo desse guarda-chuva da democratização e eu puxo essa vertente da acessibilidade, porque ela vai ser especificamente para pensar nas barreiras que, de alguma forma, impedem o acesso das pessoas com deficiência. Tá? E aí a gente vai pensar nas pessoas com deficiência motora, auditivas, visuais, as pessoas com neurodivergentes. Então a gente tem que ter esse cuidado se o nosso espetáculo, de alguma forma, está tentando quebrar as barreiras que dificultam o acesso dessas pessoas, né? Então, eu tenho uma preocupação de saber se o espaço onde eu vou realizar o meu projeto, ele tem facilidade de que qualquer pessoa com deficiência motora, por exemplo, consiga chegar. E aí não necessariamente um cadeirante, pode ser uma pessoa mais idosa que tenha dificuldade de subir, ou alguém que tenha sofrido um acidente, esteja com a mobilidade com dificuldade, esteja de muleta. Então, assim, também pensar nessas pessoas que podem ter alguma dificuldade de se mexer no espaço. Se todo o espaço for com escada, já dificulta a mobilidade, né? Ver se tem rampa de acesso, se tem elevadores. Então, assim, se preocupar com o espaço onde você vai realizar o seu evento é uma atitude de acessibilidade, é uma ação de acessibilidade que você pode colocar lá, que você vai olhar com isso com mais calma.
A gente pode falar de uma, de uma questão comunicacional, se você vai ter intérpretes de Libras, por exemplo, nas suas ações, mas pensar no intérprete de Libras não como um recurso, uma ferramenta ou um acessório que vai estar ali no canto fazendo somente a tradução. É pensar também, de alguma forma, dependendo do seu projeto, como que essa pessoa, por exemplo, se ela está no teatro, né? Se ela vai estar lá no receptivo, porque a pessoa que é surda, que vai chegar no teatro, como que ela vai se comunicar com o segurança para saber onde é a apresentação, onde é o banheiro, onde é a bilheteria? Então precisa ter um tradutor de Libras já lá no receptivo da entrada do teatro para fazer essa comunicação. Não é simplesmente chegar e colocar a pessoa lá no palco fazendo a tradução do espetáculo, porque sequer teve esse entendimento de como se entra, como se compra, como que se chega até lá dentro. Então é importante a gente pensar nesse processo que a pessoa vai ter também de chegar no seu espaço. Atitude comunicacional de colocar no material de divulgação eh, os símbolos de acessibilidade, os recursos de acessibilidade que seu projeto vai ter. Porque se a pessoa está em casa e ela olha o seu card de divulgação e não tem ali dizendo que vai ter Libras, ela não vai sair de casa para poder ver, porque ela não vai conseguir entender. Se não vai ter uma audiodescrição para pessoas cegas, se não tiver ali dizendo, a pessoa não vai até o seu espetáculo porque ela vai achar que não tem. Então ela precisa saber que tem, ela precisa chegar no teatro e ser bem recebida, e ela precisa estar lá dentro e ter, de fato, o recurso que você está se propondo. Então é um pouco mais amplo do que a gente só oferecer o recurso que a gente está querendo propor, muitas das vezes para cumprir uma regra, uma obrigatoriedade, que agora é lei, né? Tem uma lei número 13.146 de 2015, que essas medidas elas são obrigatórias nos projetos culturais. A gente precisa se preocupar com essas medidas de acessibilidade. Então vamos de fato olhar pensando na democratização também, pensando nessa ampliação do público para que mais e mais pessoas consigam acessar os nossos espetáculos, tá? Então você pode pensar nessas barreiras que são físicas, as barreiras que são comunicacionais e as barreiras atitudinais. Você pode ter uma atitude de contratar essas pessoas, você pode ter uma atitude de dispor ali dentro do seu espaço que eles chamam de a sala de me fugiu agora a palavra, mas uma sala de readequação, né, para pessoas que são neurodivergentes, que estão dentro do espectro autista, que muitas das vezes podem dar uns picos, alguma crise no meio dali da apresentação, e aí você tem um espaço, você tem uma pessoa da sua equipe que seja um monitor, que não vai tirar aquela pessoa de cena, ela vai orientar, normalmente a pessoa neurodivergente ela vai ter é, um acompanhante, você vai ter um membro da sua equipe que vai orientar, olha, a gente tem um espaço aqui mais reservado, que é onde você pode ficar ali, tentar conversar, e vocês direcionam essa pessoa para esse espaço. Então, é uma medida também atitudinal de você estar ali preocupado ou preocupada com as pessoas que estão sendo seu público no seu espetáculo, né? Então ela vai para ali, para aquele espaço de regulação, controla, tá tudo bem, ela volta, retorna e todo mundo segue normal as apresentações como deve ser, como deve acontecer. Então essas três palavrinhas elas estão interligadas de alguma forma, mas os editais elas têm considerado elas de maneira muito é, importante, até mesmo como critério de avaliação. As ações afirmativas do seu projeto, a democratização e as medidas de acessibilidade. É importante a gente falar disso, é importante a gente estar preocupado com isso, que isso interfere em como o seu projeto vai chegar a todos e todas, tá? Um próximo passo que eu vou trazer, para a gente pensar agora o nosso projeto, é detalhamento do projeto. O detalhamento do projeto também pode vir com o nome etapas de trabalho. E por isso eu botei aqui no slide também distinto ali, até em letras maiores para a gente poder ver. O detalhamento do projeto, ele vai vir, você vai descrever 3 etapas do seu projeto.
Primeira etapa é a pré-produção. O que acontece antes da produção, né, da execução do seu projeto. Tudo que acontece antes, que está no campo da organização, que está no campo do planejamento, que está no campo dali da, né, que você está ajeitando o que você vai de fato fazer, isso está na etapa de pré-produção. Então você pode falar das reuniões que você vai fazer, de convidar os profissionais que você vai, de apresentar o projeto para esses profissionais para saber receber as ideias, ou você vai conversar com a equipe de marketing, a equipe de design de visual para poder criar uma identidade visual para o seu projeto. Isso tudo está no campo do pré, das etapas que são pré. E ali você vai listar pré-produção, reunião, convidados, apresentação, equipe de marketing, identidade visual. Você vai listando ali e vai dizendo qual período que essas atividades elas vão acontecer, por quanto tempo essas atividades vão acontecer. E normalmente a gente tem editais que sim, tem editais que não, tá, gente? Então, assim, eu vou dando umas dicas, mas tudo é caso a caso, cada edital tem o seu perfil específico. Mas nem sempre é bom você dizer a data direto, assim, por exemplo, agosto de 2026, de 15 de agosto até 30 de setembro. Por quê? Porque eu não sei quando de fato esse projeto vai ser aprovado. A gente, né, tem uma previsão no calendário, mas assim, de fato, quando que o dinheiro vai cair na conta e a gente vai realizar, isso ainda fica um pouco em suspense. Então, nesse cronograma, eu costumo dar a dica de você falar assim, planeja por mês, por dias. Eu vou levar 30 dias para minha pré-produção, eu vou levar 60 dias para minha pré-produção. Entendeu? Eu vou levar um mês ou 2 meses. Por quê? Porque aí, independente de quando eu for fazer, o meu prazo de realização ele se permanece. Vão ser 30 dias, seja de dezembro para janeiro, seja de janeiro para fevereiro, ou enfim, mais lá para frente. Mas aí eu desloco isso de uma maneira mais fácil. Então, trabalhe na etapa de trabalho com essa subjetividade de ficar em 30 dias, 60 dias, 45 dias, dependendo do prazo que você achar razoável para aquela etapa. Então, as 3 etapas são pré-produção, que é antes, produção e execução, que é durante, e a pós-produção. Durante a produção, você vai dizer o que de fato vai acontecer. Aí sim é o período que você está executando. Tá? Então você vai chegar ali e vai falar que você vai ensaiar, que você vai. Eu considero o ensaio, por exemplo, de espetáculos de dança, para mim, e aí de novo é uma questão particular, para mim o ensaio já está na produção. Tem amigos e amigas que trabalham o ensaio na pré-produção. E aí vai depender muito da coerência de como você vai escrevendo, defendendo e como você vai fazer a sua planilha de orçamento depois, tá? Mas eu considero o ensaio já ali, porque eu já pago o cachê de ensaio, eu pago aluguel do espaço para ensaio, então eu já faço isso dentro do meu cronograma, ele entra na parte de produção. Então, eu vou ter um ensaio, eu vou ter deslocamento de ensaio, eu vou pagar o coreógrafo, eu vou pagar o iluminador. O que vai acontecer nessa etapa de produção, né? Então, eu vou listando no detalhamento do projeto, eu vou listando o que vai acontecendo em cada período, em cada fase. Então, se o meu projeto inteiro ele é para 10 meses, eu separo 2 meses de pré-produção, separo 6 meses de produção e execução e mais 2 meses de pós-produção, e aí eu completo os meus 10 meses de realização. Então, dentro desses 10 meses, eu vou dizendo o que eu vou fazendo em cada fasezinha, em cada etapa de trabalho, como que eu vou atuar e quanto tempo cada etapa vai demorar. Então, o detalhamento do projeto ou etapas de trabalho, ele é para isso, é para você definir essas ações, essas atividades que o seu projeto vai ter. Qual é a diferença disso para cronograma? O cronograma vai ser sempre em planilha, sempre em planilha. E aí eu vou depois abrir uns modelos de planilha aqui para a gente ver, mas o cronograma ele é exatamente essa é, etapa de trabalho, destrinchada aqui, mas ele vai estar dentro de uma planilha de Excel que a gente vai definir. Então,
Percebam que aqui na planilha a gente também separa em etapas de produção, tá vendo? Pré-produção, pré-produção, produção e execução e pós-produção. A gente separa as etapas aqui. Nessa coluna aqui, a gente coloca quais são as atividades que a gente vai fazer em cada etapa e quanto tempo cada atividade vai demorar. Então aqui eu fiz um resumo para vocês, só para a gente poder conseguir ilustrar, né? Não... Mas aqui deveriam vir um monte de outras em cada etapa, né? Em cada etapa de pré-produção, de produção ou de pós-produção, vão ter várias atividades e que vai determinado tempo. Esse exemplo daqui é um resumo que eu trouxe que eu montei só para apresentar para vocês nessa aula, para vocês entenderem como que a gente apresenta é, uma planilha de cronograma. A gente vai pegar todas aquelas atividades que a gente escreveu lá nas etapas de trabalho, né, no tópico anterior que eu falei, no detalhamento do projeto, vai vir aqui, todas as atividades vão vir aqui. E aqui vão vir as etapas de produção às quais elas pertencem. E aqui o tempo. Aqui você pode colocar colorido de acordo com a pré-produção que você for fazer. Pode ser que venha muitas vezes um X apenas, e aí você preencha só com X. Então, também depende muito de modelo de cronograma, como que isso vai acontecer. Nesse caso daqui, esse projeto tem 3 meses, né? Então, um mês de pré-produção, 2 meses, na verdade, ele tem um mês de execução, um mês desculpa, ele tem um mês de pré-produção, um mês de produção e execução e um mês de pós-produção. Isso é o que está dizendo. O meu projeto inteiro teria 3 meses. De novo, vou lembrar que é só um exemplo, tá, gente? Se eu fosse pegar isso daqui, essa etapa de trabalho, fosse durar 2 meses, ela teria que ficar estendida até um pouquinho mais. Se isso daqui fosse durar 2, 3 meses, ele viria 1, 2, 3 meses, e aí eu ia completar aqui para o lado, quanto mais tempo eu tiver de projeto que cada etapa dessa vai ser realizada. Isso daqui é só um modelo, é só um exemplo que eu trouxe para vocês entenderem como que a gente vai preenchendo, tá bom? Então, essa é a planilha de execução do cronograma. Eu apresento as etapas de trabalho, apresento as atividades que eu vou fazer em cada etapa de trabalho e quanto tempo ela vai demorar. E aí eu posso botar aqui em um mês, em 30 dias, em 60 dias, em 90 dias, e assim a gente vai construindo essa planilha juntos, tá? Então, voltando para cá, para os slides, o que diferencia o detalhamento do projeto, as etapas de trabalho, para o cronograma é que um vai ser apresentado no corpo do texto direto, num Word de repente, ou na própria caixa de texto que o edital te apresente. Você vai ter um texto corrido, pré-produção, atividade, quanto tempo que aquilo vai durar. No cronograma, normalmente os próprios editais já te dão esse modelo em planilha, você baixa lá o modelo do edital, preenche conforme os seus dados de empresa, de proponente, nome do projeto e faz ali, coloca ali as suas etapas de trabalho, as suas atividades e o tempo, duração de que cada atividade vai levar e vai demorar. É assim que a gente apresenta esse critério. Tá bom? O próximo e o mais temido, que as pessoas têm normalmente mais dificuldade, é o orçamento. Orçamento também, na maioria das vezes, ele vai ser apresentado em planilha de Excel. Então é muito importante que vocês saibam um mínimo de entendimento de mexer na planilha de Excel. Pelo menos saber as fórmulas, conferir se as fórmulas estão prontas, se estão postas as fórmulas de somar, porque isso vai ser muito importante na hora de você começar a preencher a sua planilha de orçamento, né? As pessoas têm dificuldade de preencher, às vezes, muitas vezes, por não saber mexer com Excel, e aí se torna ainda mais um caos. Então, assim,
tenha um breve entendimento do que, como que é o Excel, as fórmulas de soma dali, né, para poder estar tudo certinho, que a gente vai destrinchar agora rapidamente como que funciona o preenchimento dessa planilha de Excel, tá? Vou aqui mostrar para vocês a planilha, uma planilha também modelo. Essa daqui é um modelo que a Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro propõe. Ela tem esse formato. Então vocês vão ver aqui, né, nome do proponente, que é a empresa ou CPF que estiver propondo, o nome da proposta, que é o nome do seu projeto. E aí vão ter essas colunas. Primeiro eu vou chamar a atenção para as colunas horizontais. Ó, ela vai dividir em pessoal profissional da área de cultura, pessoal, demais prestadores de serviços, equipamentos, materiais de estrutura, logística, divulgação, mídia e comunicação, acessibilidade. Olha aí as questões de acessibilidade. Ela aqui já pede, inclusive, para incluir no orçamento. Então, eu preciso dizer, já que eu disse lá na frente que eu ia fazer as ações de acessibilidade, como que elas se apresentam no cronograma, no orçamento, na planilha de orçamento, tá? Os custos administrativos, que são os custos da própria empresa, ou os custos que você teve durante a execução e elaboração do projeto, e as taxas e seguros que você pode vir a precisar pagar, alguma coisa assim, tá? Então é importante vocês saberem que aqui vai ter uma fórmula já definida, tá vendo? Ó, aqui já tem uma fórmula definida que vai contabilizar os números que você colocar aqui e no final ela já vai te apresentar o valor preenchido. A mesma coisa aqui, ela já tem uma fórmula que vai somar todas as categorias aqui, e aqui essa soma, esse valor que vai ser apresentado aqui é o valor total da sua proposta, tá? Então é importante saber mexer no orçamento para poder... É importante saber mexer no Excel para que o seu orçamento ele seja coerente com o que você está propondo lá. Agora, dê atenção para essas colunas aqui, né? O preenchimento na vertical. Aqui você vai ter uma descrição das atividades, a quantidade sempre se refere ao que vem anterior. Então, assim, se aqui eu colocar diretor, então eu vou contratar diretor. Essa é a descrição do que eu vou contratar. A quantidade daqui é a quantidade de diretor que eu vou contratar. Então, eu posso dizer que eu vou contratar um diretor, eu posso falar que eu vou contratar 3 diretores, que vai ser um diretor artístico, um diretor de comunicação e um diretor de produção. Então, qual é a quantidade de diretor ou diretora que você vai contratar? Então, aqui você vai botar a quantidade de diretor ou de diretora. A unidade, essa unidade se refere à forma como você vai pagar esse profissional. Eu posso pagar ele em mês, eu posso pagar em semanas, eu posso pagar em serviço, é o serviço do projeto como um todo, eu posso pagar por diária, eu posso pagar por cachê. Então, aqui eu vou preencher a forma como eu vou pagar esse profissional, entendeu? Então, eu vou dizer, nesse caso daqui, que a gente está fazendo, eu vou pagar o serviço desse diretor ou dessa diretora para que ele faça a direção do meu projeto como um todo. E o valor que eu vou pagar para ele, a quantidade da unidade, é quantos serviços que eu vou pagar para esse profissional. Então, eu vou pagar um serviço para esse profissional fazer a direção do meu espetáculo e eu vou dar o valor de R$ 10.000 para essa pessoa fazer a minha direção. Então, o que está dizendo aqui é que eu tenho um diretor ou diretora contratado e que eu vou pagar um serviço desse profissional pelo valor de R$ 10.000, tá? Se por acaso eu fosse contratar um bailarino ou bailarina, um bailarino ou uma bailarina, para um espetáculo que vão ter 5 pessoas em cena, ou 10 pessoas em cena, ou 15 pessoas em cena, qual é a quantidade de profissionais que eu vou trabalhar?
Eu vou trabalhar com 5 profissionais de dança, 5 bailarinos ou bailarinas que vão estar em cena para mim. Qual é a forma de pagamento que eu vou pagar? Eu vou pagar por cachê. Então, eu tenho que ver lá no que eu prometi de apresentações, quantas apresentações eu vou fazer desse espetáculo. Então, se eu falei que vai ser uma temporada, sei lá, de 3 dias, eu vou pagar 3 cachês. Ou se eu vou fazer uma temporada lá, sei lá, longa, de 6 meses, quantas apresentações eu vou fazer e qual é o valor por cachê. Ah, Thiago, se eu vou fazer por 6 meses, não seria melhor pagar por mês? Tudo bem, então a gente vai, muda aqui e fala que vai pagar por mês, tá? Então é isso que eu tô querendo que vocês entendam. Depende do projeto para saber como que você vai organizar o seu orçamento. Se é uma temporada curta, eu posso propor pagar por cachê. E aí eu pago para 3 apresentações, eu vou pagar 5 bailarinos, e aí o valor por cachê eu vou pagar, propor aqui, R$ 1.000 para cada apresentação. Então significa que cada apresentação eu vou dar R$ 1.000 para cada bailarino. Então aqui já deveria me vir a fórmula e não tem a fórmula. Então eu vou fazer aqui, ó. Aqui já está, ó, a fórmula. 10.000. Aqui. A fórmula já está aqui. Então, o valor que eu vou gastar com direção é de 10.000. O valor que eu vou gastar com bailarino é de 15.000. Então, assim a gente vai preenchendo todos os profissionais. Aqui, nesse formato, ele me pede os profissionais da área da cultura, né? E aí eu vou dizer diretor, bailarino, coreógrafo, figurinista, iluminador, os técnicos de som, de luz, todo mundo que está aqui são os profissionais da área da cultura. Nesse de baixo, os demais serviços, eles querem saber quem são as pessoas que vão ser contratadas que não são necessariamente nesse campo artístico. Então, você pode falar assessoria de imprensa, você pode trazer o pessoal mais da área de marketing, divulgação, então designer gráfico, você pode trazer o pessoal que vai ser, dependendo do seu espetáculo, você vai ter montadores, né, carregadores, transportadora. Então, quem é que vai estar atuando no seu projeto de alguma forma, porém, não é necessariamente do campo da arte, do campo da cultura. Aqui embaixo, material, estrutura, equipamento. Se você vai alugar equipamento de luz, se você vai alugar equipamento de som, se você vai ter algum material, comprar material para figurino, comprar material para cenário. Então, isso tudo vai estar aqui dentro dessa estrutura. Se você vai pagar sala de ensaio, se você vai pagar o aluguel do teatro, dependendo do que for fazer o seu espetáculo. Logística. Logística é mais para questões de alimentação, de transporte, de hospedagem, se vai ter esses custos, né, de passagens aéreas, se vai ser passagem rodoviária, se vai ser carro alugado, se você vai pagar a gasolina das pessoas e elas vão usar os carros próprios. Então, qual é a logística que você vai usar e como que você vai pagar a alimentação, hospedagem e transporte da sua equipe? Divulgação, mídia e comunicação. Quais os meios e mecanismos que você vai divulgar o seu espetáculo, o seu projeto lá, como que as suas ações vão ser divulgadas. Então você vai detalhar aqui, se vai ser pela mídia social, se vai ser mídia impressa, televisiva, radiofônica, quais são as mídias que você vai contratar, e aqui você tem que saber quantidade, a forma de pagamento, né? Lembrando que a quantidade unidade, a quantidade da unidade e o valor individual de cada uma, tá? Ações de acessibilidade, se vai ter libras, se vai ter audiodescrição, se vai ter um espaço lá exclusivo para sala de regulação, se vai ter uma pessoa de monitoria na plateia para poder atender essas pessoas, quais são os custos que você vai ter de acessibilidade, você vai listar aqui. Os custos administrativos são os custos da sua empresa. Você pode botar aqui gerenciamento financeiro, que vai ter, você vai ter que ficar fazendo controle de pagamento dessas pessoas. Você pode botar elaboração de prestação de contas, você pode botar os custos de jurídicos, os custos de
contador. Isso tudo são os custos que a sua empresa vai ter durante a etapa de realização do projeto. E alguns seguros, algumas taxas que você pode pagar com o projeto. Por exemplo, se você tem um projeto de, de artes visuais que precisa pagar os seguros das obras que vão ser expostas, né, o seguro de um artista, de um determinado artista, que precisa que a sua obra seja assegurada pela transportadora ou mesmo pelo próprio espaço de exposição, isso tem um custo, isso tem uma taxa que você precisa pagar. Ou as taxas que também são necessárias, como o ECAD, como o SBAT, tem outras taxas que, para o seu projeto acontecer, você precisa pagar esses impostos, né? Essas taxas de realização. Então, aqui também pode contabilizar esse tipo de taxas e seguros. Você não pode colocar aqui taxas como tarifas bancárias ou taxas de imposto da nota que você paga, porque isso é responsabilidade da sua própria empresa. Aqui a gente está falando de taxas e seguros que sejam especificamente para o projeto, para a realização do seu projeto, tá? Então, é uma questão que a gente sempre tem dúvida e que a dúvida vai sendo tirada na medida que a gente vai fazendo o orçamento. Então, assim, pratiquem fazer, tentem entender como que monta esse orçamento, tentem pegar um exemplo de vocês ou busquem exemplos prontos já na internet para vocês tentarem ler, fazer uma leitura desse modelo de preenchimento de orçamento, né? Como é que eu preencho aqui. E sabendo que se eu clico aqui do lado e coloco inserir, eu vou abrindo as possibilidades de conseguir preencher mais e mais linhas, tá? Dicas importantes. Cada bloco desse daqui na horizontal, a gente chama cada linhazinha dessa de rubrica, tá? Cada linha dessa é chamada de rubrica. Esse bloco daqui, dentro desse bloco daqui, eu posso fazer uma movimentação financeira entre um e outro sem necessidade de pedir para a secretaria autorização de mexer daqui. Por exemplo, se eu quiser mudar aqui e falar que eu vou pagar 8.000 ou 7.000, vamos botar 8.000 para esse diretor, tá? Essa movimentação daqui, eu não preciso fazer, eu não preciso pedir autorização para fazer, para reduzir esse valor daqui dentro desse bloco. E aí, se eu quiser aumentar aqui, por exemplo, para 4, essa alteração, ela é muito pequena. Dentro do mesmo bloco, eu posso fazer as alterações desde que não ultrapasse o valor de 20% disso daqui, desse valor final. Se dentro desse bloco daqui eu conseguir fazer um remanejamento financeiro de sobra de um com excesso de outro, eu consigo fazer um remanejamento interno dentro desse bloco, desde que não ultrapasse 20%, eu posso fazer tranquilamente sem pedir autorização da secretaria. Isso tudo, lembrando, depois do meu projeto aprovado, né? Antes do meu projeto aprovado, nada acontece. Eu vou fazer, vou apresentar para a secretaria e ela vai avaliar, eu não posso mexer em nada. Depois de que a secretaria aprovou, ou a instituição, né, patrocinadora aprovar o meu projeto, eu posso fazer algumas readequações orçamentárias e é nesse lugar que eu estou falando. Eu posso fazer essas modificações internamente desde que não ultrapasse os 20% desse valor fechado daqui. Agora, se eu quiser fazer uma movimentação que o dinheiro daqui, aqueles 2.000, que antes era 10, aqui para cá, jogar para a linha de baixo, aí eu não posso. Eu tenho que, antes de fazer isso, antes de pagar esse profissional que eu preciso colocar aqui, eu tenho que ter autorização da secretaria para fazer essa readequação orçamentária, tá? Então, dentro da planilha, é muito importante que a gente olhe para a planilha e veja como que ela vai funcionar, porque eu tenho que prestar contas desse material. Eu tenho que prestar conta de como que eu prometi que eu ia pagar. Eu falei que ia pagar por cachê, se são
3 cachês ou 4 cachês que eu vou pagar, eu tenho que ter 3 notas ou 4 notas para aquele profissional. Se eu falei que ia pagar um serviço, eu tenho que ter uma nota daquele profissional. Se eu falei que ia pagar 3 meses, 4 meses, eu tenho que ter 3, 4 notas daquele profissional. Então, também vai ter um entendimento de como que você está pagando cada profissional daquela rubrica dali, entendeu? Então, às vezes pode ser ruim você querer pagar por diária, porque se forem muitas diárias, aquela pessoa vai ter que emitir muitas notas, então de repente é mais fácil você tentar consolidar, né, condensar numa temporada, num cachê, pagar por semana ou pagar por mês, porque aí você condensa as atividades que aconteceram dentro daquele mês e você paga o mês daquele profissional e aí você pega uma nota só. Isso vai te facilitar na hora da prestação de contas. Então, montar o orçamento também é, de alguma forma, pensar um pouco mais à frente na prestação de conta. Como que eu vou pagar esses profissionais? Qual é a melhor maneira de pagar? Pagar por serviço, pagar por diária, pagar por semana, pagar por cachê. Às vezes, para bailarinos e bailarinas, pode ser interessante você trabalhar com cachê, porque de repente você consegue substituir um ou outro. Um que não pôde fazer de repente naquele dia, você chama um outro bailarino e aí você não pagou já aquele mês ou aquela apresentação. Você paga para cada apresentação realizada. Então, tudo depende da dinâmica de como que você vai, de fato, executar o seu projeto para que, de fato, você coloque lá no orçamento a maneira como você vai pagar os profissionais, tá? Então, basicamente é isso. Eu só quero voltar a falar dessa questão daqui na planilha, que a quantidade se refere sempre ao que vem anterior, então é a quantidade da descrição, aí você vai ter a unidade, é a quantidade da unidade, para que você leia isso daqui como você tem um diretor que vai me dar um serviço no valor de 8.000, que agora eu mudei. Ou eu vou ter 5 bailarinos ou bailarinas que vão receber 4 cachês, porque vão fazer 4 apresentações e cada apresentação no valor de R$ 1.000, tá? Então, o valor total é de 20, mas cada bailarino vai estar recebendo aqui, na verdade, R$ 4.000. Como são 5 bailarinos, o total de gastos com bailarino é 20.000. Então, a partir daqui, vocês montem o restante do seu projeto, do seu orçamento, e no final lá vai ter um valor total da sua proposta, tá? Qualquer dúvida quanto a essa questão que eu passei um pouco rápido sobre readequação, remanejamento de valores, a gente pode também trocar depois pelo e-mail que eu vou deixar disponível para vocês. No mais, o orçamento não é um grande monstro, ele é chatinho de fazer, ele dá um certo trabalho, você tem que fazer pesquisa de mercado, você tem que saber quanto que é o valor de um profissional, né, do mercado, para que aquilo seja coerente, você não possa botar nem muito abaixo, nem muito acima, porque senão, né, os pareceristas, os avaliadores ou avaliadoras vão entender que você não está muito coerente com a proposta que você tá colocando ali. Então façam uma pesquisa, busquem lá, existem alguns sindicatos, por exemplo, o Sindicato da Dança tem as tabelas dos profissionais de dança, o Sindicato do SATED, que é dos técnicos que trabalham com teatro, então vai ter um valor médio de iluminador, de técnico de luz, de técnico de som, de ator que é principal, ator que é secundário, de cantor, existem vários modelos na internet, disponíveis na internet, que você consegue ter acesso a, a essas planilhas, a esses valores de mercado. Ou você pode ver também, tem uma plataforma que é do Ministério da Cultura, Ministério Federal, do Ministério da Cultura do Governo Federal, que é Versalic, que é lá da Salic Web, que é onde a gente entra também uma plataforma digital para cadastrar os projetos na Lei Rouanet. Então tem o Salic, que é para cadastrar o projeto, e tem o Versalic, que é onde você consegue ver todos os projetos que já foram aprovados, aí você consegue acesso a algumas informações do preenchimento daqueles projetos. Se eu não me engano, a gente consegue ter
acesso às planilhas de orçamento e ver mais ou menos os valores que estão sendo praticados na Lei Rouanet, por exemplo. Então, é uma grande estratégia para você poder entender como preencher e como pagar esses profissionais, tá? Fechado, então, o nosso orçamento, vou voltar aqui para o slide, porque vou dar algumas outras dicas finais, tá? Se a gente fala de eh, Se a gente fala de patrocínio privado, a gente tem que pensar em contrapartida para essa empresa que está nos dando o financiamento. Então, essas contrapartidas, elas podem ser de imagem, se eu for divulgar a imagem desse patrocinador, então eu vou botar banner com layout, eu vou fazer uma identidade visual com as cores do meu patrocinador, ou eu vou fazer, enfim, ações de imagem que vai divulgar a imagem do seu patrocinador, né? Seja a imagem mesmo visual, ou seja na imagem de relacionamentos com os seus clientes, com o seu público-alvo, aquilo que eu estava falando na época quando eu falei do item do público-alvo. Então, qual é a contrapartida de imagem, de divulgação? Qual é o seu material de divulgação que você vai ter para que a imagem do seu patrocinador seja projetada e seja disseminada junto com o seu projeto? Isso é uma contrapartida que você pode propor e tentar convencer junto com o setor de marketing se é uma boa estratégia ou não. Uma outra contrapartida, que aí também vale tanto para o privado e principalmente para o setor público, né, para os editais públicos, são as contrapartidas sociais. E aí isso esbarra diretamente naquilo que eu estava falando quando eu falei de democratização, de ações de acessibilidade, de ações de afirmativas. Se eu tenho essas ações bem propostas, eu tenho uma contrapartida social bem relevante, bem estruturada, que eu vou colocar aqui, ó. Esse meu projeto, quando executado, ele tem uma contrapartida social muito relevante. Se você vai fazer workshops, palestras, rodas de conversa, se você tem, além do caráter artístico, se você também tem um caráter educativo, né, além da apresentação, isso também conta como ações sociais, contrapartidas sociais. Se você está propondo um projeto que, que, que dá emprego para muitas pessoas, né, tem um alto índice de empregabilidade, isso também conta como uma contrapartida social que você pode destacar no seu projeto. Então, pensar nessas contrapartidas de imagem, nessas contrapartidas sociais, nas contrapartidas institucionais. Por exemplo, esse projeto que eu realizei agora, eu tive a parceria institucional de muitas das secretarias de cultura das cidades onde eu fui. Então, em Rio Bonito, eu não aluguei o espaço. A Secretaria de Rio Bonito, a Secretaria de Cultura e Turismo, a Secretaria de Cultura de Rio Bonito me ofereceu um espaço lá que foi a Pinacoteca, onde a gente fez onde a gente fez as palestras. A Secretaria de Cultura de Itaboraí nos ofereceu o Salão Nobre da Prefeitura, onde a gente fez lá a nossa oficina de maneira presencial. Essa parceria ela aconteceu de maneira institucional, foi uma contrapartida institucional. Em Tanguá, a Secretaria de Cultura também nos ofereceu um espaço lá dentro da Secretaria, um auditóriozinho que eles têm lá, e muito aconchegante, que nos recebeu, os secretários, todos esses secretários nos receberam, fui muito bem recebido nessa cidade, e, e é uma troca institucional. Na cidade de Maricá também, a gente foi lá no Teatro do Céu no Céu Mumbuca, do Céu das Artes, a gente foi bem recebido também pelo secretário, foi lá, fez uma fala, e é uma troca institucional, né? A instituição Secretaria de Cultura nos oferece o espaço, algumas deram até um lanchinho lá para gente, um coffee break que teve, montaram lá para gente, e a gente está fazendo essa contrapartida de capacitar fazedores e fazedoras de cultura, né, para ensinar como que se inscreve nos projetos culturais. Então, pensar nas contrapartidas é pensar em como que você retorna, de alguma maneira, com ações, né, o que o patrocinador te deu de dinheiro. Então, você vai pensar ou na instituição privada,
que vai te dar o dinheiro e você como que você vai fazer essa contrapartida para eles, ou na instituição pública, secretarias de cultura, por exemplo, como que você retorna com contrapartidas sociais. E uma outra contrapartida que tem sido muito falada, contrapartidas ambientais, e eu vou expandir um pouco mais para falar das questões de sustentabilidade, tá? Quando a gente fala de medidas de sustentabilidade, a gente tem que pensar nas ODSs, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. As ODSs. As ODSs são 17. E é importante vocês pensarem e procurarem saber o que cada ODS diz, porque elas vão te ajudar a defender o seu projeto, para poder pensar essas medidas de contrapartida. Então, leiam as ODSs, essas 17 ODS, que eu não vou destrinchar aqui, porque senão vai ficar muito longo, mas é uma busca fácil. Coloquem lá no Google, né? Procurem lá, ODS, ou Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. São 17. Leiam cada uma, vejam o que cada uma está dizendo e relacionem o seu projeto com aquelas ODSs. Então, eu posso olhar o meu projeto, que é de capacitação, que é um projeto que trouxe, né, mulheres em protagonismos, é um projeto que tem membros da comunidade LGBTQIAPN+, na sua equipe principal. Então, eu vou lá nas ODSs e vou olhar lá quais as ODSs o meu projeto ele está alinhado. Então, eu sei que tem a ODS que fala de educação e qualidade, eu tenho a ODS que fala de equidade de gênero. Então, eu tenho uma outra ODS que fala sobre a redução das desigualdades. Então, como que o meu projeto, de alguma forma, está alinhado às ODS, aos desenvolvimentos sustentáveis, porque isso vai estar atrelado às questões de contrapartidas, quando a gente fala de contrapartidas de sustentabilidade, tá? E aí eu trouxe de ambientais, porque também pode ver se eu faço alguma medida de distribuição de semente para poder replantar, e aí você pensa nisso como uma ação de contrapartida ambiental. Se eu faço uma oratória, ou se eu faço algum discurso para as pessoas terem uma consciência de gastar menos luz, de poluir menos, de gastar menos lixo. Ou se o meu projeto de dança, por exemplo, está preocupado que o material de cenário ele seja reciclado, ou que o figurino seja também de um reaproveitamento de material, como upcycling, por exemplo, como ir num brechó e ver, ao invés de comprar roupas novas, comprar roupas já utilizadas e você fazer uma reutilização desses materiais, também são medidas que eu posso pensar como contrapartidas ambientais, tá? Então, contrapartida é isso, é como que eu faço esse retorno para o patrocinador de uma forma eficiente, seja ela de imagem, social, institucional ou ambiental. Essas são as medidas de contrapartidas que a gente vai pensar. Alguns editais, principalmente a lei federal, por exemplo, a Lei Rouanet, ela te destaca que você precisa apresentar as medidas as contrapartidas, elas têm que ser quantitativamente igual a 20% do seu total do seu projeto. Então você vai mostrar ali que você fez essas ações de contrapartida e que o valor dessas ações de contrapartidas chegam ou dá para se calcular mais ou menos 20% do total do seu projeto, tá? Isso a Lei Rouanet pede, alguns outros editais pedem também, mas não é uma regra. Você pode ter ali algumas outras contrapartidas que você apresente que não seja mensurado economicamente para chegar nesse valor. Mas o importante é só para vocês terem esse dado, para que vocês façam uma apresentação de contrapartida mais ou menos nessa média, que é uma média utilizada na Lei Rouanet. E por fim, não menos importante, as 3 dicas finais, tá? Anexos complementares. Para o seu projeto, você vai conseguir falar tudo isso que eu já trouxe até agora. Apresentação, justificativas, objetivos, público-alvo, democratização, ações afirmativas, equipe do seu projeto, com currículo, vai apresentar o detalhamento do projeto, o cronograma e o orçamento e apresentar as contrapartidas. Maravilha, você apresentou tudo, mas você não conseguiu apresentar fotos, você não conseguiu apresentar um vídeo, um portfólio, né? Aonde que a gente coloca isso? Nos materiais complementares.
Tem muitos editais que tem um ícone específico para você anexar esses materiais complementares, então é muito importante voltar lá na primeira dica, que era o quê? Documentação, e deixar esse material já separado. Montem um portfólio bonitinho da sua empresa, né, das suas ações e das suas atividades artísticas, toda a sua trajetória profissional, o que você já fez, o que você não fez. Coloca no material esteticamente bonito para ser apresentado, porque ele pode ser incluído nesses materiais complementares. Fotos do seu projeto, não, vai ser uma estreia, mas assim, do processo, do que vocês já ensaiaram, do que você já fez, ou de referências que você vai buscar. Tenta montar um material complementar para que seja visualmente apresentado além do que você já falou. Que a pessoa possa ver também, materializar isso para ela, que ela possa também visualizar junto com você tudo que você falou e que você prometeu. Então é importante ter um portfólio, o seu currículo melhor estruturado, né? Com mais caracteres, porque lá a gente só botou 1.000 caracteres, a gente pode botar um currículo um pouco maior. Um clipping, que é todos os materiais impressos, seja banner de divulgação, seja matéria de jornal, seja a crítica que saiu de algum amigo seu que fez um relato sobre o seu espetáculo, um clipping, montem esse clipping e coloquem também nesse documentos complementares, links de vídeos, fotos e o que mais vocês acharem pertinente colocar que ajude o avaliador a aprovar o seu projeto. E duas coisinhas que são muito específicas da Lei Rouanet, mas que vale a pena falar porque ajuda a gente a pensar, é um plano de comunicação, que é como que você planeja a divulgação, né, do seu projeto ou a comunicação durante o seu projeto e quais as formas de divulgação que o seu projeto vai trazer. Se vai ter mídia televisiva, mídia radiofônica, mídia na internet, anúncios de jornais, cartazes, vai contratar assessoria de imprensa, ou você vai pagar hoje em dia também funciona muito, né? Um social media, né? Ou alguém, um Instagrammer que já esteja mais famoso, que tem um alcance maior. Então, quais são essas ações que vocês vão fazer? Ou se de repente vão ter produtos secundários do seu projeto, um boné, um squeeze, uma camiseta, mochila, sacola eco bag, quais são esses materiais? Também é importante você ter isso mapeado para que isso seja bem apresentado, principalmente nas contrapartidas, quando eu estava falando contrapartida de imagem, né, de relação, como que cliente e empresa está sendo inserido no seu projeto. E por último, o plano de distribuição. O plano de distribuição, ele é muito específico, também apresentado em planilha, que é a quantidade de produtos culturais que você vai distribuir. Exemplo, livros. Se eu faço uma tiragem de 1.000 livros, quantos livros vão ficar para o patrocinador, quantos livros vão ficar para a empresa proponente, quantos livros vão ser distribuídos de maneira gratuita em bibliotecas públicas ou nas escolas, seja lá qual for o tipo de distribuição que você está fazendo, quantos livros vão ser vendidos. E aí esses vendidos, eles vão ser vendidos por qual valor? Então, no meu exemplo de livro, eu tenho um plano de distribuição. No caso que eu mais faço, que é a dança, como que eu faço um plano de distribuição para dança? Eu vou olhar o teatro e eu vou ver se a apresentação é sexta, sábado e domingo, e eu tenho lá uma média, né, de possibilidade de 100 pessoas no meu teatro, eu vou ter sexta, sábado e domingo, eu vou ter 300 pessoas no total, certo? Então, dessas 300, eu vou dizer quantas vão ser cortesias, se eu vou fazer ação de formação de plateia, se eu vou fazer distribuição para ampliar a democratização do meu projeto, quantas vão ser cortesias gratuitas, quantas vão ser distribuição para a própria equipe do teatro ou para a Secretaria de Cultura que faz a gerência do teatro. Quantos vão ser gratuitos para o patrocinador, né? Se for a Secretaria Estadual de Cultura, quantos ingressos vão ser gratuitos para a Secretaria Estadual de Cultura? E quantos vão ser pagos? Se vão ser pagos no valor inteiro, se vai ser pago no valor meia, se vai ter lista amiga. Então, esse plano de distribuição dos ingressos, eu também posso montar lá uma planilhazinha e dar esses valores, porque vai ter um valor de arrecadação no final,
dos valores que foram vendidos, eu tenho um valor de arrecadação final e esse valor eu consigo também inserir lá no meu orçamento, porque eu preciso devolver esse valor arrecadado na bilheteria de alguma forma, pagando custos do próprio projeto. Tá? Então, as dicas finais seriam essas. Montem os seus elementos, os seus anexos complementares, planejem essa divulgação, essa comunicação, conversem com profissionais da área para que vocês tenham dicas que muitas vezes são baratas e eficientes, que a gente, pelo menos eu que não sou muito inserido no campo da comunicação, não tenho acesso, mas tem várias dicas que o pessoal de marketing, propaganda vai poder te ajudar. E montem esse plano de distribuição até mesmo para te ajudar a entender qual é o produto que você está fazendo e como que esse produto pode ser tanto distribuído, até mesmo vendido, se for o caso, se for permitido pelo determinado edital, tá? Então se preocupem com isso, com essas dicas, e eu vou finalizar aqui com essa imagem que tem toda a trajetória da oficina, quando a gente foi presencial, os lugares, as datas onde a gente passou. Tem aqui informações do meu e-mail de contatos que você podem fazer comigo diretamente, não tem problema. Fica liberado aqui para vocês e os nossos apoiadores, nossos patrocinadores, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês, espero que tenha sido uma aula muito proveitosa e que vocês consigam fazer o que é um dos objetivos desse curso, é transformar a sua ideia em projeto, inscrever nos editais, conseguir aprovação e realizar os seus projetos. Muito obrigado.